Oi? Ah, Talvez hoje eu vou tratar um pouco sobre as emoções e os pensamentos. Eu me foco muito em falar sobre emoções e pensamentos, porque eles estão muito vinculados com o desenvolvimento pessoal, com o autoconhecimento, porque quando a gente se propõe a se autoconhecer, né, a gente vai buscar aquilo que está dentro da gente. Eu não digo somente de gostos pessoais, do que eu gosto, qual a minha cor favorita, né? Mas eu digo de emoções e pensamentos que muitas vezes a gente tem. Alguns a gente tem consciência de quais pensamentos a gente tem, mas a gente não dá tanta atenção para eles. E às vezes a gente tem uma outra linha de pensamento que surge em determinadas circunstâncias, né? Quando a gente vive uma situação ruim, automaticamente já vem um pensamento específico, seja de reclamação, seja um pensamento hostil, seja um pensamento de inveja, em conjunto com um sentimento, o que tem mais influência ainda no desenvolvimento, não no sentido positivo, porque quando você tem um sentimento e um pensamento de inveja, esse sentimento e esse pensamento, ele é extremamente negativo. Tanto o pensamento como o sentimento é extremamente negativo. Então, isso acaba não nos desenvolvendo. Mas quando a gente busca pelo menos esse autoconhecimento, a gente às vezes se depara com algumas coisas peculiares. Como essa, por exemplo, que às vezes a gente não está prestando atenção nisso. Não está prestando atenção que isso existe dentro da gente. Não em todo mundo, mas que existe. Em muitas pessoas, em muitos seres humanos. Somos seres humanos em que existem muitos seres humanos. E esses aspectos existem. E eles influenciam negativamente o nosso desenvolvimento e influenciam outras pessoas também. Aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa acaba afetando outra pessoa. Não digo do seu desenvolvimento de autoconhecimento, mas acaba afetando algum aspecto da vida da outra pessoa. Principalmente o sentimento. O sentimento, ele acaba tendo uma força magnética, né? Podemos colocar assim, uma força eletromagnética muito mais intensa do que o pensamento. Então, as nossas emoções, elas têm muito mais influência, elas têm muito mais impacto do que os nossos pensamentos. Mas é importante a gente estar sempre observando os dois, porque os dois precisam ser polidos para ter um brilho diferente. Precisamos fazer com que essas emoções brilhem de forma diferente, brilhem de forma mais bela, mais majestosa, mais gentil. Precisamos fazer uma mudança nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, uma mudança no sentido positivo. A gente precisa fazer a gente pode citar eliminação, transmutação, transformação. Podemos usar a terminologia que quisermos. O importante é a gente nos abdicar desses sentimentos e pensamentos nocivos. Pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, pensamentos de angústia,
pensamentos de tristeza. E além dos pensamentos, a gente precisa se abdicar dos sentimentos. Eu digo se abdicar é só para usar um termo, mas a gente pode usar o termo de transformação desses pensamentos e desses sentimentos. A gente precisa polir esses pensamentos e sentimentos em algo mais bonito, para o nosso próprio desenvolvimento. Isso se a gente está buscando esse desenvolvimento. Não é todo mundo que está buscando esse desenvolvimento, esse autoconhecimento. Mas para aqueles que estão buscando o autoconhecimento e o autodesenvolvimento pessoal, a gente sempre vai lidar com essas emoções e com esses pensamentos. À primeira vista, quando a gente vai lidar, existem emoções e existem pensamentos muito evidentes que a gente tem consciência de que existe. Esses são os mais fáceis de se lidar. São os mais simples, porque eles estão na camada superficial da nossa consciência. Eles estão, digamos assim, expressos de uma maneira que é muito evidente pra gente. Seja raiva, seja angústia, seja tristeza, seja a melancolia, seja surtos depressivos, surtos de ansiedade. Tem determinadas emoções e determinados pensamentos que são evidentes, a gente sabe que existe, mas tem outros que a gente não sabe que existe. Que eles estão reprimidos. Reprimidos aonde? Na nossa consciência. Atualmente, nós chamamos de inconsciente, Aquilo que a gente não consegue perceber de forma consciente, a gente diz que está reprimido no inconsciente. A terminologia utilizada por aquilo que está reprimido no inconsciente é sombra. É um conceito da psicanálise, é um conceito talvez até mesmo da psicologia, mas é um conceito para se referir àquilo que a gente reprimiu. Aquilo que eu não trabalhei de forma consciente, eu reprimi. Por exemplo, quando eu era criança, quando você é criança, desde quando você nasceu até os seus 7 anos de idade, você não tinha um pensamento lógico. O seu aparelho, o seu cérebro, o seu aparelho físico, o seu cérebro, ainda não tinha desenvolvido totalmente o seu córtex frontal. Então você não tinha a capacidade de ter um pensamento racional. Você não tinha desenvolvido o seu neocórtex ainda, vamos colocar assim. Totalmente o seu neocórtex. Então você não tinha a capacidade de ter um pensamento racional. Você tinha só pensamentos, digamos assim, abstratos. Você não tinha a capacidade de ter um pensamento lógico. Pelo menos no caso do aparelho físico. E aí os conteúdos que vinham para você, aquilo que o ambiente mostrava para você, você não existia um filtro. Não existia um filtro para dizer isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Você simplesmente aceitava tudo. Depois que você desenvolve essa capacidade de pensamento consciente, pensamento racional, você passa a ter esse filtro. Só que antes disso, antes de ter essa funcionalidade, você somente aceita tudo. Então, quando sua mãe fala que determinada coisa é verdade, pelo menos quando você é criança, você simplesmente aceita. Ou quando você vivencia uma determinada experiência, por exemplo, muito ruim. Quando eu era criança, quando eu era bem pequenininho, minha professora, só um exemplo, minha professora me chamou para ir na frente do quadro, eu senti muito medo, muita vergonha, muito isso. Você só sentiu, mas você não pensou conscientemente a respeito do que era esse sentimento, do porquê que esse sentimento está vindo, do porquê que esse sentimento existe. Você sentiu e esqueceu. Quando você sente, não trabalha conscientemente aquilo que você sentiu e você esquece, aquilo é reprimido. Mas existe. Aí você diz, quando hoje você é adulto, você vai viver uma experiência
Aí o seu chefe, tá? Você tá num trabalho, aí o seu chefe te chama para falar em público, aí você fica com medo. Aí você não sabe o porquê você tem medo. Aí muitas vezes vem dessas experiências de quando você era criança. Só que você não trabalhou isso. Aliás, você era uma criança, você não tinha a competência, você não tinha o aparelho físico, você não tinha o conhecimento necessário para se trabalhar isso naquele momento. Então você só reprimiu aquelas emoções, tudo e tá lá. Aí quando você vai vivenciar alguma experiência quando você é adulto, referente a falar em público, você fica com medo, fica com vergonha. Todas aquelas emoções que você sentiu durante aquela experiência eclodem no momento da experiência do futuro. Por quê? Porque é uma sombra reprimida. Ela não desapareceu. Ela continua reprimida. Então aquilo que você sente e você não trabalha, não desaparece. Vai para algum lugar. Vai para onde? Para dentro. A gente pode estar dentro de mim, dentro da minha consciência, qualquer lugar, não importa. Dentro, a gente usa a terminologia dentro. Dentro. É sempre essa terminologia, de fora ou de dentro. A questão das sombras, elas foram reprimidas para algum lugar. E esse lugar, a gente no momento do conhecimento humano que nós possuímos, a gente acaba definindo como dentro. A gente não tem uma terminologia, a gente não tem um conhecimento, talvez a gente não tenha um conhecimento ainda muito mais avançado para compreender onde exatamente foram reprimidas. Então a gente fala dentro. Tá dentro da gente. Então, a questão das sombras é uma questão muito profunda e que envolve toda a humanidade, porque todos os humanos possuem uma sombra. Todos os humanos possuem traumas, certo? Experiências que eu vivenciei e que não foram bonitas, foram experiências nocivas, experiências destrutivas. Quando a gente tem essas experiências destrutivas, elas ficam reprimidas dentro da nossa consciência. E se essas experiências não forem resolvidas, transformadas, elas não desaparecem, elas não deixam de existir. Pode-se dizer que elas deixam de existir. O tempo cura tudo, né? Mais ou menos assim. Mas o tempo não vai curar o trauma se você não resolver ele. Ele está reprimido dentro de você. E a forma como você enxerga ele é um significado que você possui dele. Você viveu uma experiência específica e você tem um significado a respeito desse trauma. Por isso que é muito importante a gente trabalhar esses traumas. Se você não consegue trabalhar sozinho, vivenciei isso quando eu era criança. Se você não consegue trabalhar sozinho, pede ajuda. Vai em psicólogo, vai em psiquiatra, vai em psicanalista. Existem múltiplas ferramentas disponíveis. Eu, por exemplo, trabalho com Reiki. Reiki pode auxiliar, pelo menos eu acredito que pode auxiliar. Pede ajuda e segue aquele caminho que vai ser confortável para você. Não que o meu caminho seja melhor ou que o psicólogo seja melhor. Cada um precisa de um tratamento específico. Você faz aquilo que vai ser melhor para você. Não que vai ser melhor para mim. Não que vai ser melhor para aquele que está te atendendo. Mas o que vai ser melhor para você. O que você sente que vai ser melhor para você. Então essas sombras, elas precisam ser trabalhadas. Senão elas afetam o futuro. Elas afetam as experiências futuras. Então as experiências traumáticas que a gente vive na infância afetam as experiências do futuro. E prejudicam o nosso desenvolvimento pessoal. E quando a gente começa a desejar a busca pelo autoconhecimento,
Inevitavelmente a gente passa por esses traumas, por essas emoções, por esses pensamentos que são realmente destrutivos se a gente não trabalhar eles. Eles corroem a gente gradualmente, fazendo com que a gente passe a expressar um aspecto negativo da nossa existência. Só que aí, se a gente deseja o autoconhecimento para se polir, para ser uma pessoa melhor, né? Pelo menos eu penso que o autoconhecimento é para nos transformar em uma pessoa melhor. Se a gente deseja ser uma pessoa melhor, a gente tem que trabalhar com esses pensamentos, com esses sentimentos. A gente inevitavelmente passa pelo perdão. O perdão é essencial, é fundamental. O perdão é principalmente essencial para você. Porque quando você perdoa, você se liberta de uma energia e uma carga magnética nociva que existia dentro de você. E você ilumina, colocamos assim, ilumina aquela sombra de ódio, de raiva, melancolia, ressentimento, essa energia que te conecta à pessoa que te fez aquilo. A gente pode soltar essa energia para ser uma pessoa melhor, que vai viver de forma mais leve, que não vai viver de forma amargurada e ressentida com a vida. O peso magnético que possui a energia do ressentimento é muito grande. Você vai ficar se sentindo pesado a vida inteira. Quando você perdoa, você se sente mais leve. Sente que liberou, saiu uma energia. Saiu sim. Porque você libertou, você se curou com ajuda, seja sozinho ou com ajuda. Se você não consegue sozinho, pede ajuda. Pede ajuda para quem já passou por essas experiências, para quem já fez isso, para quem já conseguiu se perdoar. Não perdoe só os outros, perdoe a si mesmo também. É muito comum a gente cometer erros. Não existe um ser perfeito, né? É muito comum a gente cometer erros. Então a gente pode se perdoar. Seguir em frente. Seguir caminhando. Então, você que está no caminho do autoconhecimento, olha para essas emoções e para esses pensamentos. Cure aqueles que você consegue, que são evidentes. É evidente que eu tenho raiva. Olha só o que eu tenho muita raiva. É evidente que eu tenho tristeza. Nossa, olha só como eu sou uma pessoa triste. Cure aquilo que é evidente. E aí você vai começar a se aprofundar no que estava escondido. Aquilo que está escondido, a gente evidencia vivendo. É uma das formas de se evidenciar o que está escondido, tá? Vivendo. Eu passo a viver a vida e a vida vai me mostrar. Como assim a vida vai me mostrar? Através das experiências que você vive, mas você tem que parar para ficar em observação. Observação de você mesmo. Você tem que parar para observar de quem você sente raiva, de quem você sente medo, de quem você sente angústia. Você tem que parar para se observar. O que as pessoas te causam? O que as situações te causam? Medo, angústia, tristeza são as emoções reprimidas que vão... Lembra? Sombra, que está reprimido? São as emoções reprimidas. Nem sempre é um trauma muito grande, às vezes é algo pequeno, mas te causa uma emoção. Olhei para tal pessoa, senti um ódio gigantesco. Esse ódio você precisa curar. Olhei para outra pessoa, nossa, mas que nojo dessa pessoa, sei que lá.
Você não quer ser uma pessoa melhor? A gente cura o nojo e desenvolve o amor e o respeito. Ah, mas essa pessoa faz mal para as outras pessoas. A pessoa que faz mal para as outras pessoas, ela vai ter as consequências dos próprios atos, porém não é a gente que define quais serão essas consequências. Nosso papel, pelo menos do que eu vou trazer aqui, tá? Nosso papel, no caso, seria perdoar e amar, né? A gente pode colocar assim, amar. Sem julgamentos, a gente não vai julgar. A gente vai entender que naquele momento é o que aquela pessoa consegue expressar. A gente vai perdoar e entender que aquele é o momento evolutivo daquela pessoa. Olhando para outra pessoa com respeito. Eita, respeito? Como que eu posso ter respeito de uma pessoa que só faz o mal? É respeito ao momento evolutivo da outra pessoa. Tem coisas que a gente não pode mudar. A gente pode aconselhar. A gente pode trazer. A gente pode mostrar um caminho onde a pessoa possa viver em mais tranquilidade. Mas a gente não pode obrigar as outras pessoas a mudarem, porque as outras pessoas são livres. As outras pessoas são livres. Você não pode mudar ninguém. Você só pode mudar a si mesmo. Só que isso você vai alcançar aos poucos. Você vai alcançar esse estado de consciência aos poucos, conforme você for caminhando no seu desenvolvimento. Bom, hoje eu vou parar por aqui, mas se atentem ao detalhe de que quando a gente escolhe buscar o autoconhecimento, a gente inevitavelmente vai passar por um mar. Esse mar, ele esconde as nossas emoções, os nossos pensamentos, todas as nossas dores, todas as nossas felicidades, todos os nossos infortúnios. E a gente tem que caminhar, né? A gente precisa passar por esse mar, olhando atentamente cada aspecto